Rádio Metropolitana, muito bom dia para quem está conosco já nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entra lá pelo meu site marilei.com.br, que também tem os podcasts com os melhores momentos lá no Spotify do Radar com a Marilei, aqui da Rádio Metropolitana, de segunda a sábado, das 6 às 10 da manhã. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, e estamos falando novamente sobre educação, que é o tema de agora, nessa volta ou não às aulas presenciais. Para falarmos desse assunto, nosso especialista em educação, que é comentarista da Rádio Metropolitana, Everton Cardoso, bom dia. Excelente dia, Marilei, excelente dia para todos vocês que nos acompanham. De fato, nós viemos aqui trazer mais atualizações desse retorno às aulas, dado que algumas regiões já têm aqui decretado que não retornarão, ainda outras estão aguardando algumas análises, alguns testes, mas é importante sim dizer o que vai acontecer, o que possivelmente os professores precisarão se preparar para tudo isso e também retratar alguns casos para os nossos alunos, para que eles possam se tranquilizar referente a esse ano letivo, que poderá sim no próximo ano ter um período de formação para se preparar para o vestibular, aqueles que estão no terceiro ano. Então é bom falar sobre um pouco dessa questão também. Retornar ou não para as aulas presenciais? Essa é uma ótima pergunta. Correto. Nesse momento, né, dia 10 de setembro, o governo do estado fala, olha, já podem voltar, mas os prefeitos é que determinam em relação ao estado de São Paulo. Sim. E o Brasil é muito grande, né, Everton? Com certeza. Uma região que tem sido um laboratório para todos os estados do Brasil tem sido a região do Amazonas. Eles já têm estruturado um sistema de retorno que tem sido muito mais positivo para esse momento, dado que para a nossa região aqui no estado de São Paulo já é um pouco mais complexo porque é uma região muito grande e aí o governador Dória ele deixou para que cada prefeito estipulasse o retorno ou não. Mas o que eu digo que, na nossa opinião, para alguns que já estão no setor de educação e que têm visto a realidade, nós indicamos que o retorno não é nesse momento. Mas não por conta da própria estrutura do ensino, mas sim por questões de segurança. Não estamos preparados para isso. O que seria essa questão de segurança? Dado que cada uma dessas instituições que pensam em retornar, elas precisam ter uma comissão interna de vigilância que vai ser baseada no meio e principalmente nas questões de saúde. Então, essa estruturação, as instituições ainda estão, vamos se dizer, caminhando a passos lentos, porque se precisa investir nos profissionais que estarão dentro desses ambientes, dado que esses profissionais eles não são investimentos tão simples assim. Fora isso, nós precisamos de recursos. Quais seriam esses recursos? Os recursos básicos de você ter álcool em gel, de você ter máscara suficiente para todos esses alunos. As instituições particulares, que foi até o último caso que nós falamos aqui, elas estão exigindo que cada aluno leve em torno de 3 a 4 máscaras. Isso para as escolas particulares. Para as municipais e estaduais, isso é um fator que talvez a gente entraria em colapso no sistema de saúde, porque não conseguiríamos atender os nossos estudantes no ambiente da escola. Então, esses são alguns fatores iniciais para se dizer. E depois entra numa escala também da própria preparação psicológica desses professores, né? Eles estão, sim, assustados e com medo do que poderá acontecer, dado que algumas pesquisas de algumas universidades, o que elas têm trazido? Que os testes entre 10 alunos, 7 estão mostrando que são assintomáticos. E esses assintomáticos, eles têm o poder de poder replicar essa questão aí da própria Covid-19 para os professores, para os colaboradores do próprio sistema escolar e principalmente para aqueles que estão em casa, que são os pais ou os avós. Então é importante ter essa estrutura, que o momento não é esse. Nós já estamos num período praticamente quase fechando já o bimestre, fechando o ano, e aí a gente tem um retorno. Tem um fator psicológico positivo que vai se trabalhar na escola? Sim. Porém, o momento eu acredito que não seja agora, principalmente a segurança e a estrutura que as instituições têm mostrado para os estudantes. Falando em governo do estado de São Paulo, né, escolas estaduais. Sim. Vamos ter estrutura para todas essas escolas terem realmente um protocolo de segurança sanitária? O protocolo já foi dado há algum tempo. Ele vem passando por algumas reformulações, porém, não vai ser possível que essas escolas estaduais estejam preparadas para o retorno presencial. E aí vocês devem estar pensando, nossa, é tanto pessimismo que vem do Everton? Não, é uma realidade.
Se nós formos avaliar todas as escolas estaduais, pensem vocês aí, estudantes, ou os pais dos alunos que estão aí no ambiente público. Vocês sabem se essas escolas, elas têm papel higiênico todos os dias, no momento presencial, quando os alunos estavam nas aulas? Ela tinha água no bebedouro todos os dias. Eu falo todos os dias, segunda a sexta-feira, no momento que o aluno entra para a escola e no momento que o último aluno sai da escola. Tem água, tem papel higiênico, são instrumentos básicos para o ensino presencial. Nós sabemos que não. Muitas das vezes o pai coloca na mochila da criança um papel higiênico, um rolinho, para que ela possa, se for no banheiro, já ter como se higienizar. E aí tem essa questão do álcool em gel. Hoje, o álcool em gel, se você for avaliar o preço que era há 8, 9 meses atrás, o preço que está hoje, é muito diferente. É muito mais alto. Assim como os outros fatores de higiene. Então, nós sabemos que por ensino estadual, nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados. As escolas do governo do estado de São Paulo. Perfeito. Certo? Perfeito. Que são 645 municípios. Perfeito. É uma claro, rede gigante. Sim, e tem outros estados que eles já são mais preparados e eles têm maiores investimentos, que são referências que eu coloquei até o estado do Amazonas, que hoje ele tem sido, ele já vem com retorno presencial, mas eles têm um protocolo e que tem se tornado sim até um fator de evidência e um olhar do estado de São Paulo para aqueles que eles estão fazendo lá. E é importante também destacar que o nosso secretário aqui do estado de São Paulo, ele também foi secretário do Amazonas. Então ele tem, Soares. Perfeito. Ele tem visto muito o que eles estão fazendo lá para trazer para cá, mas também é um fator que assim é muito diferente. Não dá para comparar o tamanho do Amazonas, com certeza, com São Paulo. Com certeza. É claro que você consegue readequar algumas questões, mas a região, o tamanho é muito diferente. Nós temos aqui no estado de São Paulo instituições muito diferentes. Cada uma se comporta de uma forma. Eu já vivenciei algumas escolas do estado de São Paulo, que são da rede estadual, que elas recebem aporte financeiro de alguns bancos e elas estruturam a escola como se fosse uma universidade. São exceções. Perfeito. Só que a maioria, ela não recebe esses investimentos, ela não tem a possibilidade disso. Então, como que você evidencia um retorno para uns e para os outros não? Aí vem um fator de igualdade que não vai existir. Eu quero colocar a participação dos nossos ouvintes internautas pelo Facebook, o professor Heitor Ribeiro Crespo, que foi meu professor de geografia. Eu não vou, pode comentar quantos anos, será? Há mais de 30 anos, doutor o Everton, professor querido Heitor, um beijo para ele, um super professor de geografia, conhece bem o estado. Legal. Ele colocou, as escolas estaduais não têm condições de voltar. Perfeito. Não tem funcionários suficientes para organizar os alunos de orientação nas dependências. O que ele colocou da organização é um fator principal. Exatamente. Vamos colocar em algumas escolas que montam aquela fila, um atrás do outro, para que a gente possa subir para a sala. Será que vai ter uma pessoa, ou não, uma só não, serão duas pessoas que deverão estar auxiliando o professor para que cada aluno possa manter uma distância aí de 1 metro, 1,5 metro? Será que vai existir essas pessoas? Já depois de ter medido temperatura, passado álcool em gel nas mãos. Sim. E nos pés, né? Que tem que ter aquele tapete higienizador, certo? Perfeito, perfeito. Depois disso, aí vai fazer a fila com distanciamento, todo mundo de máscara. Correto. Você sabe que adolescente adora, né? Fazer alguma brincadeira. Usar na testa. Né? Se o presidente pode, por que ele também não pode? Correto. Né? Correto. Põe na testa, põe no queixo. Sim. Então vai ter que estar tudo organizado. E isso nós sabemos que as já não instituições tem. não estão Na entrada preparadas. já não vai ter. Não tem. A gente sabe que até em algumas escolas da própria rede estadual, como que acontece? O aluno tem a fila lá no pátio, ele nem vai na fila. Tem aluno que sobe direto para a sala. Ele não quer, ele não vai se preocupar se é a fila. Tem aqueles que vão chegar atrasado, que vão estar desesperados para entrar para a aula. Será que vai ter alguém? Não, calma aí. Vamos medir aqui a temperatura, vamos se higienizar, passa o álcool em gel, vamos ver se está tudo certo. Se ele apresentar algum risco, será que a pessoa que vai estar lá na portaria, ela vai ser preparada para falar, não, você não entra? E se o pai estiver ao lado do aluno? Não, meu filho vai entrar. Como que será essa estrutura? Então, nós não temos ainda esses profissionais e tem uma questão do fator de limpeza. Nem chegamos na sala de aula ainda, entendeu? Né? Você percebeu? Sim, nós estamos na entrada. Na entrada. De uma escola estadual. E antes da entrada ainda, Marilei, tem um caso do transporte do aluno até a escola. Ele pode vir de ônibus, ele pode vir de carro. Agora, de trem ou até andando. Mas será que esses transportes públicos estão preparados para esses alunos? A gente sabe que tem os nossos alunos que, por exemplo, estudam aqui em Mogi, mas ele vem de Guaianazes, ele vem de Suzano, ele vem de Ibiritiba, ele vai pegar transporte público.
Será que ele vai ter todo esse cuidado? A gente não tem. Aí né? entrou na sala de aula. Aí entrar na sala de aula. Legal. Já vai estar tudo higienizado. Aí tem um outro fator. O aluno, muitas das vezes, ele vai colocar uma mão na carteira, ele vai colocar a mão na própria cadeira que ele está sentando, ele vai poder tocar, ele vai querer tocar, às vezes, na carteira do lado, ele vai querer ir no banheiro, então ele vai tocar na maçaneta. Isso tudo precisará de profissionais a cada toque do aluno higienizar aquele espaço. Usando máscara o tempo todo. E aí tem um outro fator. Usa-se máscara, passa-se álcool em gel, mas quantas pessoas estão fazendo a limpeza daquela região? Hoje, as equipes de limpeza no ambiente das escolas públicas são, no máximo, às vezes, uma pessoa para cuidar de uma escola inteira. Você não vai ter pessoa para A gente não vai higienizar ter isso. estrutura para isso. Mas vamos estar voltando num fator reduzido, só 20% para cada sala. Tudo bem, 20% de 40 é muita gente para uma pessoa só fazer a higienização de tudo isso. E aí, vamos lá. Tem que trocar máscara a cada 2 a 3 horas. Perfeito. Se ela não tiver molhada. Perfeito. Esse aluno vai ter a máscara na bolsa ou o governo vai dar? É isso que é um fator de preocupação, porque as escolas particulares, o pai fala, tudo bem, eu vou me virar, eu levo. Só que as escolas públicas é o maior, vamos dizer, o maior grupo que nós temos aqui no estado de São Paulo. Claro. E tem uma questão que é as máscaras que o governo ele não vai conseguir dispor para esse aluno. E tem mais. E aquele aluno que de repente ele deixou cair no chão, ele não pode usar mais. E o aluno que de repente ele molhou, como você colocou, ele não vai ter que trocar. Isso tudo vai fazer com que todo o estado precise de ter, no máximo, aí, em torno de quase 1 milhão de máscaras para disponibilizar para esses alunos. No mínimo. Então eu digo, será que nós teremos toda essa estrutura? Não. Eu acredito que não. Então tem que ser muito claro, porque os pais precisam voltar ao trabalho, as crianças precisam sim voltar para as aulas, mas assim, tem um fator muito maior preponderando nesse momento, que é a segurança de todos. Professor Heitor complementou, as escolas estaduais estão sucateadas faz tempo e não têm condições de funcionar. Nem nos níveis normais. Correto. Em plena pandemia, nós nem... Tem um fator simples. Nós não chegamos na merenda. O professor Heitor, eu acho que ele vai se lembrar disso. As escolas públicas hoje, você tem aquele quadro para o professor poder escrever e tudo mais, que ainda assim é com giz em sua grande parte. É. Porém, o professor, muitas das vezes, ele não recebe da escola o apagador para a lousa. Não, ele leva o dele. Se ele não levar o dele, que eu já vi em muitos casos não levar, ele tem que passar o papel higiênico para limpar a lousa. Já vi muitas vezes. Será que esse professor, com toda essa estruturação que vai acontecer, se no presencial, antes da pandemia, não tinha um papel, e agora ele vai ter para pelo menos só limpar o quadro da lousa? Não Muitas vai escolas ter. não têm papel nem no banheiro, como você já começou citando isso. Então, assim, esse fator pré-escola, dentro da escola e dentro ainda do ambiente de sala de aula, nós não estamos preparados. Antes da agora. merenda, calma, vamos lá. Amanda Salles, bom dia. Alexandre Jimenez, bom dia. Roseli Soares, um ótimo dia para você. José Benedito Silva, Benê Tatu, um beijo, querido, bom dia sempre com a gente. Manda bom dia para Carmen Tribone, para Cássia Pudo Ciácio. Manda bom dia para Roseli Soares. Bom dia, querida. Marilê, é muito complicada essa volta das crianças para a escola, porque aqui em Ferraz, as escolas municipais não tem nem papel higiênico nos banheiros. Quanto mais máscara é álcool em gel. Está falando das escolas da Prefeitura de Ferraz, que é uma realidade de praticamente quase todo o Brasil, inclusive, né? Sim. Infelizmente. Sim. Sem falar que as máscaras têm que ser trocadas a cada 2 horas, que a gente falou agora sobre isso, né, Roseli? E também aproveitar para falar do José Benedito Silva, Everton e Marilei. O prefeito Marcos Mello fez recentemente uma opinião da população sobre a volta ou não das aulas municipais. Portanto, soube que ele está muito propenso a retomar as aulas em outubro. Essa notícia procede? Estamos aptos no que diz respeito aos protocolos de receber as crianças? Eu vou falar para você, Benê. É o seguinte, aqui em Mogi das Cruzes especificamente, lá no dia 8 de outubro, 7 ou 8 de outubro, aí o prefeito Marcos Mello deve fazer, antes disso, um anúncio se vai voltar ou não. Eu não acredito, tá? Hoje, olhando hoje, não acredito que volte às aulas em outubro. Essa é minha opinião hoje, tá? Claro que até lá nós vamos ver os casos que vêm diminuindo, sim. Tudo isso vai ser feito. Mas é diferente você comparar uma escola municipal de Mogi e uma escola municipal de Ferraz de Vasconcelos. Bem diferente. Você concorda, Everton? Muito diferente. E essa questão que o nosso prefeito colocou, ele colocou uma fala nesse momento.
nós temos visto uma série de atualizações e de mudanças na própria fator de saúde a cada dia. Então, com certeza, mais no final de setembro, ele vai colocar sim algumas informações desse retorno. O que eu tenho de dados e de informações no qual nós estamos acompanhando e conversando? Que esse fator de retornar às aulas em outubro não acontecerá nem aqui no município de Mogi. Ele poderá se prorrogar, mas eles estão aguardando por todos esses protocolos que tem feito e principalmente porque tem mais alguns testes que o estado de São Paulo tem feito com os alunos. E tem ficado muito mais claro que esses alunos, eles podem sim adquirir o vírus, mas eles são os assintomáticos. Então essa situação eles estão visualizando agora num campo um pouco macro, para de fato ter a certeza, não estamos preparados para isso. Então eu acredito que ele deva estar aguardando. Aqui na região de Mogi das Cruzes nós temos visto um avanço também dos professores da rede municipal, dos estudantes, porém os recursos nem sempre chegam para todos e ainda assim nós temos que se avaliar esse fator de segurança, que eu acredito que vai se prorrogar por mais um mês. Aí quando for se aproximando de novembro, pessoal, retornaremos somente no próximo ano. Tem prefeitura já falando que é só 2021. Isso daí já está claro. Tá claro. Aqui no estado de São Paulo já tem prefeituras que já decretaram não retornarão. Isso aí Exatamente. até o prefeito Juninho de Rio Claro, ele já colocou que não retornará nesse ano. Tem prefeitura no ABC também. Perfeito. Inclusive fazendo o esquema de plantão. Chamando os alunos, eu andei lendo sobre isso, uma prefeitura que já está fazendo um escalonamento para aqueles alunos que têm pouco acesso às aulas online, para poder receber esse aluno, ter uma adaptação com o professor ali, um a um, para poder orientar. Isso sim está acontecendo. Tem algumas prefeituras porque eles têm visto que a região onde está localizada a instituição atende um público que às vezes está no ambiente rural ou aquele aluno que ele tem uma condição financeira muito baixa e aí eles estão aproximando o aluno da escola e vamos fazer o contato um a um, que é esse termo mesmo que você colocou, onde que ele leva para dentro da escola, mantém um distanciamento professor-aluno e assim ele vai intermediando o desenvolvimento daquelas atividades que já foram colocadas e que ele tem dúvidas, aí leva outras atividades para casa e faz essa troca, principalmente para o aluno que não tem acesso online. Mas daqui a pouco nós vamos perguntar se nós vamos perder o ano ou não. Calma aí que nós vamos chegar nessa parte. Rovani Lopes, bom dia. Valquíria Vasconcelos, bom dia, Marilei, ao convidado Everton. As escolas particulares que têm condições não querem voltar, imagina estadual e municipal. Valquíria, eu fiz enquete das escolas das minhas filhas e eu falei que eu não quero voltar esse ano. Eu estou falando da minha, que são escolas particulares. Eu não quero voltar esse ano. E essa é a minha opinião, tá? E você tá certa, Marilei, num fator da sua opinião para as meninas, porque tem uma questão aí que a família também ela está envolvida nesse momento. Hoje as famílias, eu coloco que alguns anos atrás, a informação não era tão clara dentro de casa. Verdade. As pessoas elas não tinham tanto acesso a isso e hoje já tem sido diferente, tanto que assim, tem sido muitas informações, mas eu acredito que as famílias estão conseguindo filtrar. Exatamente. Então, de fato, até para as escolas particulares, nós temos visto sim uma série de dificuldades do retorno. E tem um fator principal das escolas particulares que é o quê? Para se retornar, tem um investimento mínimo para a escola poder retornar na presencial. E tem uma questão que para que aconteça esse investimento, as escolas precisam estar recebendo o pagamento das mensalidades, que também é um fator difícil, porque se a criança está em casa, o pai entende, poxa, mas eu vou pagar, se ele não está recebendo aquele conteúdo, então ele acaba não pagando. E isso é uma questão real para as famílias, porque nem todos têm a oportunidade de poder trabalhar, de ter recursos. Então, as escolas têm aumentado o índice de inadimplência e elas não vão conseguir investir. Então, a família também tem um pensamento e a escola não está preparada para investir nisso. Josiane Matheus, muito bom dia para você. Rosemara Camargo, querida, bom dia, bom dia. Não precisam nem terminar. Já vejo o vírus por todo lado, desde a condição até chegar à escola. Meus filhos têm algumas máscaras, mas tem muitas crianças que não têm. Não mando meus meninos de jeito nenhum, mesmo eles sendo super cuidadosos. Essa é a opinião de uma mãe de filhos, são gêmeos. E devem estar com uns 10, 12 anos, creio eu. Legal. Um bom dia também
Para São Olívia, bom dia. Infelizmente, muitas vezes, como citado, levamos nossos próprios materiais para trabalharmos. É isso mesmo. Onerar ainda mais os nossos bolsos não é justo nem legal. Estou em teletrabalho utilizando minha internet e computador. Agora, como mãe, não mando meus filhos esse ano para a escola. Estamos falando com uma educadora. Com certeza. Obrigada pela sua opinião, São Olívia. Tá vendo? Ó, ela está usando a internet dela, o computador dela, para fazer teletrabalho. Sim. E ela não vai devolver as crianças para a escola. Isso é palavra de mãe e de pessoa que está no trabalho. Isso é um fator que impacta, né? Você percebe que em muitas discussões pouco tem se falado nos recursos disponíveis para os professores. Nossa, coitados dos professores. Tem se falado, sim, na preparação, no desenvolvimento deles, que eles precisam avançar, que é até uma questão que nós, no Educatão, trabalhamos muito, mas ainda assim não acontece uma preocupação quanto aos recursos. Qual é o celular que aquele professor tem? Qual que é o notebook que aquele professor tem? Teve uma escola que nós fomos para um treinamento presencial, mantendo o distanciamento de 3 dias, que dentro da instituição, os professores eles ficaram desesperados porque o notebook que ele tinha, ele estava abrindo a primeira vez naquela aula. Ele já tinha um notebook há mais de 10 anos, ele nunca tinha aberto aquele notebook. E quando ele abriu para poder ministrar a aula, ele falou, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu falei, me desculpa, mas a formatação do seu computador, a própria memória do seu computador não vai comportar esses momentos. E aí ele falou, poxa, eu tenho que trocar, eu tenho que comprar um novo. E a escola não deu subsídios para isso. Então eu coloco que isso também tem que se tornar uma preocupação e eu vejo uma oportunidade aqui. Para essas startups, para as empresas de tecnologia, por que não fazer agora umas parcerias com as escolas para poder disponibilizar esses equipamentos? Mas a gente sabe, estrutura, porque os professores precisam. Não, ele está usando o celular dele, a internet dele, o computador dele. Sim. Está tendo que virar palestrante. Porque ele não foi contratado para ser palestrante. Com certeza. É complicado. Certo? Ele fez pedagogia, né? A pedagogia dele tem pra uma ensinar. estrutura. É aquela coisa próxima, Sim. né? A pedagogia é uma coisa próxima. Sim. É uma profissão que é dedicada na proximidade sua com o aluno, né? Sim. Aí você vira palestrante Sim. com seu equipamento. Sim. É complicado isso daí porque, Marilei, com essa estrutura, atingimos algumas pessoas, alguns estudantes. Só que em grande parte, a gente não consegue se aproximar. E dentro desse grupo, no Brasil tem sido um fator muito grande a questão da inclusão social, que a gente nem discutiu aqui, porque envolve uma outra questão. Tem gente que não tem dinheiro para comprar comida. Sim, sim. Como é que vai ter um celular bom para botar numa rede de Wi-Fi que não tem dinheiro para pagar? Não temos, não temos. Com notebook, com celular com qualidade, porque não é qualquer celular. Sim, sim. É complicado tudo isso. Não tem acesso, não gente. Temos, o Brasil é um país pobre, infelizmente. Sim. Né? Sim. E não precisa ir muito longe, em São Paulo, que é o maior estado da federação. Sim. Isso tudo são fatores que nós estamos vivendo aí uma realidade muito clara. A gente está sentindo isso na pele agora. Tem um fator, sim, ruim, complicado, mas tem sido um fator também de muitas evidências. Hoje, para os estudantes, nós percebemos, sim, aqueles que de fato estão buscando avançar, aqueles que de fato não estão interessados, mas têm os recursos para avançar, e aqueles que não estão tendo recursos estão passando muita dificuldade. A mesma questão é para os professores. Hoje fica muito claro os professores que estavam preparados dentro de sala de aula, assim como aqueles que não estavam preparados. Porque aquele que estava dentro de sala de aula, mas ele sentava na cadeira e deixava a bagunça rolar dentro de sala de aula, ele não transmitiu o conhecimento, hoje ele está penando. Por quê? Ele tem que gravar as aulas, o professor, gestor da instituição está visualizando aquela gravação. Ah, mas eu sou concursado. Hoje, ser concursado não é um fator de segurança em grande parte das instituições de ensino. Então tem uma questão que tem implicado muito, que os professores eles estão tendo que se readequar tão rápido. Aqueles que já trabalhavam sério e que levavam conhecimento é uma coisa. Agora, aqueles que estavam dentro de sala de aula, mas não estavam preparados, estavam ali simplesmente para usufruir de alguns benefícios, hoje eles estão penando, porque estão sendo vistos, os pais estão visualizando a aula, a gestora da instituição tem acompanhado e ela tem feito relatórios. Avaliando o conhecimento desse professor e como ele está levando isso para o conteúdo para os alunos. Com certeza, com certeza. Então, assim, os professores possam, nossa, mas eu estou tendo que modelar muito rápido. Mas espera aí,
Se você estava preparado no presencial, você consegue levar para o ensino não presencial. É claro que Com envolve adequações. com adequações, o uso diferente de alguns recursos, mas a gente pode até mesmo, se ele levar a mesma estrutura que ele fazia no presencial, ele vai conseguir atingir um número expressivo. Mas é um fator Olha de avanço. quantos senões. Sim, Né? sim. Bom dia para Cleide Souza. Benê, nós já vamos falar sobre isso, tá? Sobre o próximo ano. Primeiro a gente vai falar se esse ano tá perdido, já a gente vai pro próximo ano, tem uma pergunta dele. Nossa, seus filhos estão com 16 anos no ensino médio, Rosimara. Rosimara, você tá ficando velha. Porque eu tô achando que eles estão com 12, olha como... Pra mim o tempo não passou, Rosimara. Estão com 16 anos, gente. Passa tão rápido, né? A gente vê quando os filhos crescem, né? Sim. Muito interessante. Andréa Pires de Siqueira, bom dia, querida Andréa. Os professores estão se desdobrando mesmo. E a maioria, grande maioria, está penando nesse momento. A Maitá Soares, as escolas não dão segurança para nossas crianças e adolescentes, pois nós, representantes do Conselho Tutelar de Arujá, entendemos que é um risco à vida. O que o Estado quer fazer viola o direito de primordial que é da vida. É exatamente isso. Sim. Você não pode colocar pessoas em risco. Sim. De jeito nenhum. E a Ação Oliveira colocou, bem lembrado, professor. Tive que comprar um celular para dar conta das demandas e um notebook para o meu filho. Além disso, a internet em Biritibuçu é muito cara. Sim. Biritibuçu, que é em Mogi das Cruzes, tá, gente? É no caminho para Bertioga. Sim. E isso que ela colocou, Marilei, é uma realidade. Que ela colocou uma realidade, tem um outro fator também que envolve, se ela tiver mais do que um filho, essa professora, como é que faz? O que pode acontecer? Ela comprou um notebook para um. As aulas começam às 7. E aquele outro filho que também tem aula às 7, como que ele faz? Ele vai ter que dividir algum equipamento. Ou ele não assiste a aula gravada. Exatamente. Então tem tudo uma questão que quando você tem um filho, é muito difícil você se adequar a isso. Quando você tem mais do que um filho, mais difícil ainda. Estava vendo uma entrevista de uma mãe com 3 filhos em casa. Ela em homework, 3 crianças. Ela está estressada, mãe. Porque ela fica... Isso que é uma mãe com condições financeiras, tá? Sim. Eu não estou falando que é uma mãe que não tem condições financeiras. Ela teve que comprar notebook para um dos filhos, porque o do marido o filho usa, e o dela o outro filho. Teve que comprar um outro notebook e melhorar a internet, porque os 3 ligados ao mesmo tempo. Sim. E ela falou que está estressada, porque ela fica ajudando os filhos, ela tem que trabalhar, Sim. o marido tem que trabalhar, e eles estão, assim, muito estressados nesse momento da pandemia. Sim. Isso é uma realidade. Para quem tem estrutura financeira. Imagina para quem não tem. Isso é uma realidade dentro das famílias. A gente coloca que isso tem sido muito, muito difícil para as famílias se adaptarem a tudo isso. Por quê? Por conta que ela não recebeu, teoricamente, uma estrutura para essa questão que aconteceu. O que seria uma preparação? Eles passassem por um breve treinamento, seja público, seja municipal ou privado, as famílias precisavam passar por um treinamento que eles pudessem saber, como se adaptar numa internet menor, como você vai ligar o notebook, como vai acessar na nossa aula. Nós vamos fazer a nossa gravação de aula por meio dessa ferramenta. Para você acessar, você entra por esse caminho, faça isso. Se houver problema, você faça isso, recorra a tal pessoa. Então, esses equipamentos, esses investimentos, ela conseguiu porque, de fato, tem mais vamos dizer, mais aporte financeiro dentro da família. E as que não tem, que são grande parte do Brasil, é muito mais complicado. E se você for pensar num celular bom, mas ainda num formatinho simples, você tem ainda um valor que você vai gastar no mínimo, que às vezes é o valor que a pessoa recebe para poder, em casa, pagar as contas, fazer a compra dos alimentos, pagamento de uma conta de internet, ou às vezes ela tem que deixar uma outra conta sem pagar para poder pagar aquela para o filho. Então, assim, são uma série de situações que as famílias não estavam preparadas. E mais ainda, o fator psicológico das famílias tem sido abalado muito nesse momento. Porque elas estão mais tempo com os filhos, e isso tem sido complicado porque ela tem que se adequar, né? No trabalho, na preparação das aulas para as crianças, na estrutura do equipamento, e produzir as lições que eles estão tendo que fazer. Então, são tudo uma questão que as famílias estão vivendo na pele. Isso, por um lado, é difícil, é complicado, mas por um lado, eles estão vivenciando também aquilo que o professor tem vivido no dia a dia. Isso é importante. Ivanilda Leite, muito difícil tanto para os alunos quanto para os professores. Professor Heitor, parabéns ao entrevistado pelas colocações e conhecimento.
falando do excelente programa hoje. Obrigado, Marilei. Obrigada a você, querido professor. E a Roseli Soares está falando que a entrevista com o Everton está muito esclarecedora. Parabéns, obrigada. Mandar bom dia para Márcia Garcia. Independente da pandemia, em um período inteiro de estudo, as crianças não aprendem muita coisa. Para que voltar agora, terminando o ano e correndo perigo? Glei Souza está corretíssimo. A internet pública ajudaria muito no EAD para essas crianças. Marcos Guimarães, bom dia. Ana Marbi, bom dia, querida. Vamos perder o ano? Esse ano está perdido? Nesse caso, Marilei, vamos lá. Para os estudantes que estão, eu vou falar aqui em ciclos, tá? Para os estudantes que estão no ensino médio, como que eles estão fazendo para essa situação? Eles estão prestes a prestar o Enem daqui a alguns meses. Que mudou a data, né? Que mudou data, que mudou, vai mudar algum formato Isso. também na própria estrutura das avaliações, para que esses alunos possam ter a oportunidade de entrar no ensino superior. O que o governo do estado de São Paulo fez é termos o 4º ano do ensino médio. O que seria esse 4º ano do ensino médio? No próximo ano, aqueles alunos que não conseguirem atingir uma boa nota no Enem e não conseguirem alguma oportunidade de bolsa, eles terão a oportunidade de novamente fazer as disciplinas que ele tem maior dificuldade, que ele teve aí algumas necessidades para avanço. Então teremos o 4º ano do ensino médio no ano de 2021. Esse 4º ano vai ser o quê? Aqueles que estejam no 3º ano finalizando em 2020 poderão fazer novamente todo o ano letivo no próximo ano, para que ele possa visualizar as mesmas matérias, os mesmos conteúdos e se preparar melhor para o Enem, e aí sim fazer o Enem de 2021. Então esse é um fator para aqueles que estejam no ensino médio. Para os demais anos, eles já estão se estruturando para colocar boa parte daquilo que viram daquilo que deveriam ver, né, no ano de 2020 em 2021. Só que tem colocado uma situação que às vezes não me agrada muito, que é você não ter aquela aprovação automática, mas seria algo parecido a isso, que o aluno que está, por exemplo, no 5º ano, ele automaticamente em 2021 ele estará no 6º ano. Porém, vai haver um déficit aí lá na frente. Isso não tem sido colocado. E essa questão, essa problemática vai impactar muitos alunos. Então, o que eu diria? A mesma estrutura que você está colocando para o 4º ano do ensino médio para aqueles que estão no 3º, deveria existir para todos os anos. Ou seja, em 2021, aquilo que ele não viu em 2020, ele vai visualizar novamente. Novamente, todo o conteúdo, o aluno que estava no 5º ano, ele permanece no 5º ano em 2021 e faz toda a estrutura de desenvolvimento das habilidades dos conteúdos. Então, isso deveria ser feito. De fato, nós temos que colocar aqui que o ano está perdido foi um avanço, mas se formos avaliar todas as questões de desenvolvimento cognitivo, dos objetivos das escolas de serem atingidos ou não, das metodologias, de fato, não foram as mesmas e não serão as mesmas. Então, precisaremos sim no próximo ano voltar com a estrutura que deveria acontecer em 2020, mas reformulada. Então, eu não coloco perda de ano, porque é uma palavra que eu sinto como muito forte. Foi um avanço, mas que impactou as pessoas, impactou os alunos, os professores, então deveria sim voltar para o próximo ano a mesma estrutura desse ano que perdeu. O professor Heitor falou que as escolas não têm espaço físico para ter mais uma sala de aula para o 4º ano. Concordo. Isso daí que o professor coloca, ele coloca visualizando uma sala de aula com 40, 45, que são nas nossas escolas públicas, né? Então isso nós não temos mesmo, mas deverá sim ser readequado tudo isso. Deverá ser feito um plano de retorno para o próximo ano, no qual aquilo que o aluno, ele, vamos se dizer, não avançou em 2020, ele terá que visualizar em 2021. Mais um problema para o governo do estado resolver. Tem que pensar. Carmen Tribônia está certíssimo. Quantas vezes os professores pedem aos pais para acompanhar os cadernos de recados, lições de casa, e nem isso alguns fazem. Todos precisam se unir e ter empatia nesse momento. Acredito que a palavra é essa, né? Ter empatia num momento como esse. Nós não sabemos ainda como vamos estar os números, né? Vamos encontrar os números e como esses números vão ficar até outubro, que é onde vamos ter uma reavaliação de várias prefeituras. Aí vem novembro e já acabou o ano. Sim. Então, vamos ter que nos preparar possivelmente para 2021. Com certeza. E isso que você coloca, Marilei, essa preocupação que você tem com as suas filhas, essa preocupação que essa mãe colocou nos comentários, isso deve existir em todas as famílias nesse momento.
Algumas, elas têm cada vez mais buscado que volte às aulas. Eu quero que meu aluno volte para a escola, eu quero colocar o meu aluno dentro de sala de aula. Mas espera aí, a gente tem que passar por uma reformulação de muita coisa. E vai envolver, sim, a própria estrutura escolar, ela está se reformulando. Mas não é simplesmente com fatores de segurança, não. Eu coloco que as instituições hoje, elas trabalham de uma forma num plano de ensino, com objetivos, com metodologias, busca de resultados, só que tudo isso mudou. Não adianta pensar que a mesma metodologia que você trabalhava em fevereiro de 2020 ou janeiro de fevereiro de 2020 será a mesma em 2021. Deverá ser diferente. Então eu digo que as escolas precisarão sim mudar, as escolas precisarão sim avançar, se desenvolver nesse preparo todo, e agora é o momento de não ficar, vamos voltar, mas sim de se preparar. Porque vai ser muito diferente esse retorno. Os alunos não virão com a mesma perspectiva que eles vinham antes, não. Vai ser muito diferente. Convidado para voltar para falarmos mais sobre educação, o Everton, que é um especialista em educação, Everton Cardoso, do Educatom. Deixa suas redes para a gente poder seguir você. Claro. Vamos lá. Marilei, temos o nosso Instagram, que é o @soueducatom. Soueducatom. Soueducatom é o nosso Instagram. O mesmo é para o Facebook, LinkedIn. E também temos o nosso WhatsApp comercial, que é o 11 9 6304 6887. Vamos repetir? 11 9 6304 6887. O Educatom tem feito várias ações. Sim. Inclusive online, para auxiliar os professores. Quero te agradecer também por essa oportunidade, porque nessa semana nós somos surpreendidos por um fator muito interessante na nossa startup. Nós estamos dando alguns minicursos gratuitos, né? Nesse ciclo de minicursos, as pessoas são levadas para uma plataforma de formação continuada. E nesses minicursos, essa semana nós atingimos mais de 300 inscritos em todo o Brasil. Então tem professores da Bahia, do Piauí, Maranhão, professores do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, que estão fazendo. E atingimos nessa semana mais de 150 pessoas nos acompanhando ao vivo por 2 horas. Nós temos dado um minicurso que começou na terça, finaliza nessa sexta-feira. E dentre essas 2 horas tivemos 150 pessoas ao vivo, participando comigo nesse tempo, nesse desenvolvimento. E tem uma oportunidade aqui que hoje nós completamos 1 mês com vocês. Que legal! Trouxemos 2 presentes. Um primeiro é aqueles que estão participando. Nós faremos, depois eu vou alinhar com você, um sorteio de um curso que eu ministro referente às ferramentas digitais para os profissionais de educação. E tem também um outro sorteio que a gente vai fazer com você, que é uma sessão de orientação vocacional. Hoje nós trabalhamos com a orientadora Carol, a Bibi, onde que ela faz aí o trabalho de vocacional com os estudantes. Então os estudantes que estiverem acompanhando e até os pais que tiverem interesse que esses estudantes possam participar desse sorteio, a gente vai estar divulgando aí essa orientação vocacional, que vai ser, de fato, um fator psicológico, o que o aluno busca daqui para frente e o que ele, vamos se entender, né, de acordo com aquilo que ele tem como sonho, como objetivo e a realidade do mundo que está se modificando. Então, essas 2 oportunidades, e agradeço vocês aqui da rádio por essa oportunidade de sempre estar compartilhando conhecimento. Combinado, vamos voltar a falar de educação, que é um dos assuntos mais importantes, tirando a nossa vida, né? Tirando os problemas da saúde, da Covid, dos números que a gente não sabe como vão estar. Sabemos hoje, mas não sabemos amanhã. Falam já em segunda onda, falam em reinfecção, tem muita notícia falando de saúde, mas a educação está aí, andando junto até para a gente poder acompanhar os números da saúde, os números da Covid e também os números de quando nós devemos voltar ou não voltar esse ano para as aulas. Perfeito. Obrigada, Everton. Muito bom dia. Gratidão, Marilei. Gratidão a todos vocês. Educação sempre um assunto em destaque aqui na Rádio Metropolitana. Obrigada pela audiência. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no Radar Noticioso.